A infância é muito mais do que alguma vez pensou. Nem sempre é fácil compreender o que se passa na cabeça ou no corpo do seu filho. As birras, as dificuldades em aprender, a energia que parece nunca acabar. Muitas vezes isto são sinais de algo mais profundo que ninguém lhe explicou. Neste podcast vamos descomplicar a infância com ciência, exemplos práticos e insights que ninguém lhe conta. Eu sou a Inês, sou terapeuta ocupacional e este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Descomplicar a Infância. Hoje vamos falar sobre sobredotação e o QI não explicar tudo, o QI alto não ser a razão para tudo correr bem a uma criança. Isto surge porque quando eu comecei a receber alguns casos de sobredotação em clínica, acabou por me acontecer algo que eu não estava bem à espera. As crianças tinham um raciocínio incrível, como seria de esperar, não é? O vocabulário era avançado, tinham uma ótima capacidade de argumentação, uma rapidez de pensamento impressionante, que se destacava imediatamente, mas depois o corpo não acompanhava. A escrita era difícil, a postura, em alguns casos, era desorganizada, a coordenação, que também nem sempre estava lá, e em algumas tarefas do dia-a-dia. Chegava a haver uma dependência ou não encaixava com aquilo que nós víamos no ponto de vista cognitivo. Isto começou a deixar-me, diria, desconfortável, porque apesar de eu conseguir separar as coisas, eu fiquei curiosa sobre o que é que poderia estar por trás disto, porque eu não recebi só uma criança com sobredotação, fui começando a receber mais. E como é que uma criança com um QI tão elevado podia ter tanta dificuldade em coisas tão simples? E muitas delas tinham a ver com a interação, e podemos justificar isto com várias formas, mas muitas vezes elas evitavam a interação, umas vezes porque os interesses não eram os mesmos e podia ser justificado pela sobredotação, ou porque as brincadeiras motoras não lhes interessavam tanto, ou eles tinham dificuldades a nível motor e, portanto, eu não sabia se podia correlacionar isto, não é? Mas sentia que algo não batia certo e senti necessidade de ir explorar um bocadinho mais sobre esta área da sobredotação e surgiu-me aqui esta pergunta, que me acompanhou até durante algum tempo. Será que existe alguma relação entre o QI superior à média e uma menor exploração corporal? Ou seja, na minha cabeça havia alguma lógica nas crianças com um QI acima da média acabarem por se focar numa exploração mais cognitiva em idades mais precoces e acabarem por deixar para trás alguma exploração corporal, o que podia ter impacto no futuro e nas atividades delas. Será que isto fazia sentido? Será que há algum estudo que possa comprovar isto? Será que isto se traduz em alguma coisa? Ou então eu estava apenas a ter uma série de coincidências a acontecerem à minha frente e não havia nada que o justificasse. Mas, no fundo, foi isto que me fez fazer aquilo que nós devemos fazer enquanto terapeutas, não é? Que é ir ler, ir procurar literatura, tentar perceber se isto é um padrão real ou se foi apenas uma percepção minha. E bem, quando eu comecei a ler, esperava encontrar uma resposta mais ou menos simples, tipo: as crianças sobredotadas têm mais dificuldades motoras, ou crianças sobredotadas têm um melhor desempenho em tudo, até a nível motor. Ou seja, foi isto que eu tentei procurar, ou era isto que eu esperava encontrar. Mas não foi isto que eu encontrei de todo. Na verdade, encontrei algo que para mim foi muito mais desconfortável. A literatura não mostra uma relação direta, nem clara, nem consistente entre a sobredotação e as dificuldades motoras, ou seja, não existe evidência nenhuma que nos permita dizer que se a criança tem um QI elevado, vai ter dificuldades a nível motor corporal. Mas também não existe evidência suficiente para dizer o contrário, portanto,
apesar disto ser importante, obriga-nos a sair das respostas fáceis. Bem, no fundo o que eu fui conseguindo perceber é que a literatura nos mostra que as crenças sobredotadas não são todas iguais. Estamos a falar de um grupo extremamente heterogéneo. Há crianças com um desempenho motor adequado, há outras com dificuldades muito claras, há crianças muito organizadas, há outras completamente desorganizadas no seu dia-a-dia. E isto desmonta a ideia que eu tinha e as outras que podem ser que um QI elevado compensa tudo, não é? Não compensa. E o que existe, na verdade, são perfis muito diferentes dentro da própria sobredotação. E isto faz com que tenhamos de mudar muito a forma como olhamos para estas crianças. Então, quando eu comecei a aprofundar, comecei a encontrar algo interessante. A investigação acabava por já não olhar para a sobredotação, e isto mais recentemente, apenas como uma questão de QI elevado, mas começa agora a olhar para o funcionamento da criança como um todo. E ao que parece, isto não é assim uma resposta tão simples. Alguns estudos já mostram crianças sobredotadas com um desempenho motor adequado e dentro do esperado, mas há outros tantos que mostram algo diferente, que mostram fragilidades. Por exemplo, dificuldades na escrita, que aparece de alguma forma mais recorrentemente em crianças com sobredotação, uma menor fluidez em tarefas motoras finas, queixas no dia-a-dia em atividades que surgem mais coordenação. E ao mesmo tempo, estas crianças apresentavam uma boa capacidade de planeamento, uma ótima capacidade de resolução de problemas e uma elevada eficiência cognitiva. Ou seja, não há aqui um padrão único. Há crianças sobredotadas com um corpo organizado e há crianças sobredotadas com dificuldades claras na forma como organizam os movimentos. E isto é importante, não é? Porque nos obriga a abandonar a ideia da inteligência elevada, garantir aqui um funcionamento global muito elevado, mas não garante. E o que a ciência começa agora a mostrar é que o desenvolvimento não é de facto uniforme. Uma criança pode estar muito avançada numa área e na outra ser mais frágil. E isto inclui o corpo. E foi não só aqui ao mergulhar na literatura, mas também a trocar algumas ideias com colegas que estavam a acompanhar estes meus casos também, de psicologia, e principalmente com a ANEIS. Se não sabem o que é a Associação Nacional do Estudo e Intervenção na Sobredotação, alguns dos casos que eu acompanho fizeram lá os despistes de sobredotação, e ao ir trocando algumas impressões com os colegas de psicologia e tentarmos procurar respostas para isto, começamos a falar de uma peça muito importante e que clinicamente me faz muito sentido. A literatura chama a isto a dupla excepcionalidade. Isto é, crianças que são sobredotadas, mas que ao mesmo tempo apresentam outras dificuldades. Dificuldades que podem passar despercebidas. Estamos a falar de crianças que têm um raciocínio muito acima da média, uma linguagem muito avançada, uma capacidade de compreensão impressionante e ao mesmo tempo podem ter dificuldades de coordenação, dificuldades de atenção, desorganização, dificuldades de regulação emocional e aqui acontece algo muito interessante, porque o QI alto muitas vezes mascara estas dificuldades. A criança compensa, arranja estratégias, evita tarefas que são difíceis para ela ou simplesmente não falha de forma óbvia, né? Mas mascara, usa estratégias cognitivas para mascarar as falhas dela de outra forma. E isto faz com que muitas vezes ninguém veja o problema ou que se demore muito tempo a identificar este problema. Porque quando uma criança é inteligente, há uma tendência para assumir que está tudo bem, infelizmente. E não está necessariamente. O que pode estar a acontecer é termos uma criança com duas realidades ao mesmo tempo, um potencial muito elevado e dificuldades reais na forma como organiza o corpo ou a sua participação no dia-a-dia. E isto muda tudo, porque deixa de ser uma questão de ele consegue ou não consegue e passa a ser uma questão de o que é que pode estar escondido por aquilo que ela consegue fazer tão bem. E foi indo por aqui
que cheguei a uma conclusão que mudou um bocadinho a forma como eu olho para estas crianças atualmente. Porque nós ainda vivemos muito a pensar que o cérebro e o corpo são duas coisas separadas. E eu até agora falei nisto assim. É como se a inteligência estivesse de um lado e o movimento do outro, mas nós sabemos que isto não é verdade. O cérebro não pensa isolado do corpo e o corpo não se organiza sem o cérebro. E a organização cognitiva e a organização motora partilham a base neurológica. Planeamento, sequenciação, antecipação, o ajuste, tudo isto existe no corpo antes de existir no pensamento. Antes de uma criança organizar ideias num texto, o cérebro já organizou o corpo no espaço. Ou antes de planear uma tarefa, o cérebro já aprendeu como sequenciar movimentos. Antes de gerir o tempo, já teve de antecipar ações no corpo. O corpo é o primeiro lugar onde o cérebro aprende a organizar-se. E isto pode ajudar a mudar um bocadinho a pergunta que fizemos no início. E em vez de perguntar, será que o QI influencia o corpo? Eu passei a perguntar, o corpo desta criança terá tido oportunidades suficientes para se organizar independentemente do QI que ela tem? Porque uma criança pode ter um raciocínio brilhante, espetacular, e ainda assim não ter tido experiências suficientes para organizar ou sequenciar ações, organizar os movimentos, ajustar o próprio corpo no ambiente, construir uma base sólida da ação. E sem estas bases sólidas, o impacto acaba por aparecer, seja na escrita, na autonomia, na organização, na participação, no que já fomos falando, que acaba por ser refletido em algumas destas crianças. E então, o que é que isto muda na prática? Muda tudo, porque muda o nosso olhar sobre as crianças. Quando vemos uma criança sobredotada, já não assumimos que por ter um QI elevado vai conseguir compensar ou fazer tudo bem. Ela é inteligente, vai lá chegar, ou é só uma questão de maturidade, porque se fala muito também da maturidade emocional, estar abaixo do QI e não estarem aqui de acordo a idade mental e a idade emocional, mas fala-se muito pouco sobre o corpo. E isto pode ser um erro, porque a inteligência não é igual à funcionalidade. A criança pode ter um raciocínio brilhante e ainda assim ter as tais dificuldades que fomos falando. Pode ter dificuldades na interação, pode ter dificuldades a vestir-se, pode ter dificuldades na escola, pode ser brilhante em termos de cognição, ou seja, excelente aluno, mas não conseguir estar sentado durante 10 minutos. Pode ser uma criança que não sabe como fazer desenhos, por exemplo, e portanto, se olharmos apenas para o QI, vamos falhar naquilo que realmente importa, que é a participação. Eu não estou a dizer que o QI não é importante, ok? Estou a dizer que temos que olhar para um todo. A terapia ocupacional não olha só para o que a criança sabe, olha para o que a criança consegue fazer no seu dia-a-dia. E por isto, quando recebemos uma criança sobredotada, a pergunta que eu faço, seja sobredotada ou não, é qual é que é o potencial desta criança. Tem que ser como é que ela se move, como é que ela se organiza, como é que ela executa as coisas, como é que participa. Claro, há muitas questões que temos que levantar, porque é no mundo que a vida acontece, não é? E muitas vezes as dificuldades estão camufladas e longe daquilo que é a cognição. Há outro ponto muito importante. Se não identificarmos estas fragilidades, estas crianças continuam a compensar ao longo do tempo até deixarem de conseguir. E quando deixam de conseguir, aparece frustração, aparece ansiedade, aparece evitamento, uma queda brutal no desempenho, que também acontece. E elas não deixam de ser inteligentes. As crianças não perdem o QI ou não entram num déficit cognitivo. Mas a verdade é que a exigência ultrapassou aquilo que o corpo e o sistema conseguem sustentar.
E é aqui que a intervenção faz sentido, não para baixar a criança ao corpo, ou seja, não para diminuir e dizer, ok, tu precisas do teu corpo, eu sei que és muito inteligente, mas falhas noutra forma, não é isso que nós queremos dizer, mas para integrar aqui, garantir que aquilo que ela pensa e a excelência que ela consegue viver cognitivamente também pode ser potenciada por as outras competências e aquilo que ela pensa pode ser vivido. Ainda há outra coisa que é importante trazer. Estas crianças muitas vezes chegam-nos tarde, mais tarde do que seria expectável, e isto não acontece por acaso. Se por um lado acontece porque há uma capacidade enorme deles compensarem as dificuldades e conseguem adaptar-se, conseguem encontrar estratégias e passar despercebidos, por outro lado, há algo que também pesa muito e que me deixa um bocadinho triste até, porque ainda existe muita resistência em apontar preocupações a crianças que são tão inteligentes, não é? Os pais ainda pensam, mas ele é tão esperto, ele percebe tudo, ou não pode haver nenhum problema, não é? Senão ele não seria assim tão inteligente. E por outro lado temos professores e educadores que ainda pensam, ele está acima da média, não é prioritário, ou há crianças que precisam mais, e portanto, sem querer, vamos ignorando sinais, até o momento em que eles já não são ignoráveis, já não dá para ignorar. E quando nos chegam estas crianças, muitas vezes chegam já cansadas, frustradas, com uma história de esforço silencioso, não é? E há outra parte ainda que tem a ver com trabalhar com estas crianças. Trabalhar com estas crianças pode ser extremamente desafiante, porque são crianças que sabem que são boas, são crianças que há áreas onde são muito acima dos outros e por isso elas obviamente não se vão gostar de ver em situações onde não dominam, não gostam de falhar, não gostam de ser expostas, fazer coisas onde são mais fracas ou não são imediatamente competentes a fazer, e isto faz todo sentido, não é? Portanto, as crianças estão habituadas ao sucesso, habituadas a acertar, a perceber as coisas muito rápido e de repente, quando nós lhes pedimos para entrar num espaço onde elas vão ter que errar, onde podem demorar a fazer as coisas, a aprender as coisas, onde vão ter que tentar várias vezes, isto vai ficar desconfortável naturalmente para elas e muitas vezes vemos resistência, evitamento, desmotivação e até recusa direta destas crianças. E não é porque elas não conseguem, mas é porque não estão habituadas a não conseguir. E atenção que nós vemos isto em crianças que não têm sobredotação, não estou a dizer que não, mas é muito comum em crianças sobredotadas. E isto exige de nós, terapeutas, um ajuste muito grande na forma como intervimos, que tem a ver com o desafio certo. Se vocês são terapeutas, vocês sabem do que eu estou a falar. Então, depois de toda esta pesquisa, depois de continuar a acompanhar crianças com QI acima da média, talvez a maior aprendizagem para mim tenha sido esta, que tem a ver com o QI nos poder dizer muito sobre como uma criança pensa, mas dizer-nos muito pouco sobre como é que ela vive ou como é que ela funciona. E não nos diz nada sobre como é que ela se move, como é que ela se organiza, como é que participa, como é que lida com aquilo que não sabe fazer. E às vezes é exatamente nessas partes que acabam por impactar mais no dia-a-dia. Uma criança pode ser brilhante e ainda assim sentir-se perdida porque não sabe como agir. Pode ter respostas incríveis e não conseguir organizar uma tarefa simples. Pode compreender tudo e não conseguir transformar algumas das suas ideias em ações físicas. E às vezes temos crianças que estão presas assim no imaginário, porque elas têm ideias, mas elas não as conseguem executar. E é aqui que precisamos de mudar o olhar. A sobredotação realmente não é apenas potencial, é participação. E quando olhamos só para aquilo e uma criança é extraordinária, nós corremos o risco de estar a ignorar aquilo que ela precisa de ajuda. Terapia ocupacional lembra-nos algo que é muito
essencial. Não basta saber, é preciso conseguir fazer. E mais do que fazer, é preciso conseguir viver com autonomia, com confiança, com sentido de competência real. No final, não é o QI que nos vai determinar qual é que vai ser a nossa qualidade de vida ou qual é que vai ser a qualidade de vida de uma criança, mas sim a forma, se calhar, como ela consegue usar aquilo que sabe para viver no mundo real. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Obrigada por estarem desse lado. O meu nome é Inês Correia, sou terapeuta ocupacional e este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua.